ali. Saulo escuta a voz de Jesus, ele fica cego. Vocês ouviram isso semana passada. Mas o texto de Atos 9, que foi pregado a semana passada, não lida somente com a conversão de Paulo, mas também trata da relação de Paulo com a igreja local, com os discípulos. Paulo converteu através de uma experiência extraordinária. Eu acho que ninguém aqui passou por essa experiência. Mas assim que acontece, ele fica cego, ele é levado. E pessoas, irmãos, são levados por Deus para cuidar desse homem. Então nós não estamos falando somente de uma pessoa que converteu. Nós estamos falando de uma pessoa que converteu, que por acaso é o apóstolo Paulo, o maior missionário, o maior mestre que teve no Novo Testamento. Mas esse Paulo não caminhou sozinho, não andou sozinho, não estava ali por ter recebido Jesus diretamente, ele ficou agora como um crente acima da nível 3, um tipo superior de crente. Ele teve que se relacionar com pessoas, de ser discipulado por pessoas, assim como todos. Um texto como o de Paulo nos ensina, nos mostra, como na semana passada, que Paulo não é o centro, que Paulo não é o grande protagonista da igreja e do livro de Atos, mas Cristo é o centro e o protagonista. Porque foi Cristo que encontra Paulo, foi Cristo que converteu Paulo, assim como Cristo tem nos convertido. Na parte B do versículo 19, nos mostra que a conversão de Paulo, apesar de já ter essa experiência, de Deus já ter quebrantado seu coração, da graça irresistível de Deus já ter preenchido a sua vida, de maneira que ele não consegue mais fazer outra coisa, e fica claro aqui no texto, mas na parte B do versículo 19, vai dizer que Paulo, ele andou com gente, continua falando sobre a importância de pessoas perto dele, próximas dele. A conversão de Paulo não aconteceu como um toque de mágica, como sabe assim, encontrou Jesus, Ananias chegou ali, colocou a mão na cabeça dele, ele foi liberto, e naquela hora virou uma chave, e ele mudou totalmente a sua vida. Não. O texto vai dizer que Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E logo depois, Paulo vai servir a Jesus naquilo que Deus o chamou. Olha só o que diz no versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Olha só, ele passa dias com os discípulos, aprendendo, sendo cuidado, porque ninguém é... Gente precisa de gente para ser gente. Já ouviu isso? Já ouvi isso em algum lugar, não sei de quem. Mas acho que é comum. Ninguém é gente sozinho, ninguém consegue andar sozinho, sempre precisa de alguém, sempre. Paulo fica ali vários dias em Damasco, e depois ele começa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Paulo estava antes perseguindo exatamente pessoas que afirmavam que Jesus é o Filho de Deus. Ele deixa de ser o perseguidor e vira o perseguido. Existe uma mudança drástica na vida de Paulo. Às vezes, de vez em quando eu vou falar Saulo, de vez em quando eu vou falar Paulo, mas é a mesma pessoa. A questão só de escrita. Do hebraico para o grego, é coisa de escrita mesmo. Ninguém mudou o nome dele. Paulo está servindo a Jesus. E em Gálatas 1, pode tomar nota se você ficar curioso. Em Gálatas 1, a partir do versículo 15, vai dizer que Paulo passa 3 anos... do versículo 19, que nós começamos a ler, a parte B, até o versículo 25, passou 3 anos esse negócio. Mas por algum motivo Lucas não coloca aqui. Mas quando você vai em Gálatas 1, a partir do versículo 15, ele vai explicar, o próprio Paulo na carta fala que ficou 3 anos, que ele saiu de Damasco, foi para a Arábia, ficou um tempo na Arábia, depois ele volta para Damasco, fica mais uns dias, e só depois ele vai para Jerusalém. Então, por mais que aqui fica parecendo que foi assim, ele converteu hoje,
e lá para quinta-feira ele já começa a pregar nas sinagogas. Não, não. Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas. Nós não sabemos como foi isso, mas sabemos, por informações inclusive em 2 Coríntios, que Paulo ele pregava também na Arábia, porque o rei lá, as autoridades também começaram a persegui-lo. Em 2 Coríntios, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O interessante é que Paulo, ele passa um tempo com os discípulos, e toda vez que eu estou falando de discípulos aqui, nós estou falando da igreja, de igreja, porque a igreja não é templo. Vocês já sabem disso, mas talvez alguém não sabe. Quando eu falar igreja, não estou falando desse espaço aqui. Não estou falando de capela, né, do imóvel. Estou falando de pessoas. Nós somos igreja. Quando acabar o culto, a gente vai embora, esse aqui vai continuar sendo casa. Ainda continua sendo casa agora. Só que a igreja está aqui. As pessoas, o corpo de Cristo. Paulo passa vários dias com os discípulos em Damasco, começa a pregar nas sinagogas, exercendo o seu chamado. Depois ele vai e começa a falar em sinagogas, começa a ensinar em sinagogas, que eram casas onde as pessoas se reuniam para falar da palavra de Deus. A palavra diz que Saulo se fortalecia. No versículo 22 vai dizer: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Saulo estava se fortalecendo no Senhor, e isso reflete diretamente na forma com que ele serve a Deus. A causa do espanto, das dúvidas, o resultado, vamos colocar assim, não o resultado como geralmente nós entendemos, mas a forma com que Paulo falava e argumentava, espantava o povo. E quando eu falo povo, não estou falando do povo da rua, não, estou falando de judeu, que conhecia o Antigo Testamento. Qual que era a briga? Jesus não é filho de Deus nada, isso aí vocês estão arrumando problema, isso é blasfêmia. Lembra de Estevão no capítulo 7? As pessoas estavam espantadas com o que Paulo estava fazendo, e talvez por vários motivos. O primeiro motivo é que, até ontem, Paulo estava batendo e matando pessoas que seguiam Jesus. Agora ele está afirmando que Jesus é o Filho de Deus. O segundo motivo também é que, à medida que você vai andando nesses versículos, você começa a compreender que Paulo, ele não está falando somente de si mesmo. Não sei se você sabe, mas Paulo entende muito de Velho Testamento. Paulo foi instruído por fariseu. Fariseu entende demais, fariseu conhece. Paulo está aqui, agora, falando para esse povo, tudo o contrário do que ele afirmava há algum tempo atrás, e as pessoas não conseguiam discordar dele. Sabe quando o cara entende muito e começa a falar assim, deixa eu falar, sabe quando fala em Salmo 22, sabe o que falava? Sabe o que falava em Isaías? Ele começa a argumentar e começa a provar por A mais B que Jesus de fato é um Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. Primeira observação interessante dessa mensagem aqui, desse trecho aqui. Paulo não, depois de passar por essa experiência extraordinária, Paulo não tem interesse de chegar falando de experiência pessoal dele para o povo. Deixa eu falar para vocês, eu vi Jesus, e essa é a mensagem, se resume em Jesus, porque eu vi, porque eu sou, porque eu faço, porque essa é a minha experiência. Nós não sabemos o tom da mensagem de Paulo, como nós já vimos aqui, o tom e o que realmente Estevão falou na pregação, porque Lucas, quando ele vai falar da pregação de Estevão, no capítulo 7, ele vai falar tudo, praticamente tudo, são 60 versículos. Ele vai em Abraão, vai em Moisés, vai passando, vai em José, até chegar em Jesus. Nós não sabemos o que Paulo de fato falou, mas nós sabemos o assunto que Paulo pregou. Porque hoje é normal, infelizmente, você chegar em alguns lugares e você ouvir mais experiências pessoais, você ouvir mais quase que, gente, o texto está aqui, mas vamos falar de outra coisa, porque atualizou, o mundo está atualizado, e nós precisamos falar de um negócio um pouco mais denso. A pregação de Paulo é que Cristo é o Filho de Deus. O testemunho de Paulo é sobre Jesus Cristo. Não inventou moda, não tem outra mensagem. E isso aqui, nós estamos começando agora a ouvir sobre ele. Mas daqui para frente é Cristo. Viver para mim é Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Coisas que Paulo falava. O poder de Deus, através do Espírito Santo na vida desse homem,
e não somente dele, tá? Na vida do Estevão, na vida de Barnabé, nós vamos falar de Barnabé daqui a pouco. Como eu já falei anteriormente, não é produto somente da preparação. Não é só uma questão de formar, de estudar para saber o que vai falar, que é importantíssimo. Mas Paulo está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Por algum motivo, a gente para de falar sobre isso. Por algum motivo, nós não queremos, porque fica parecendo que nós somos igrejas que faz barulho, aquelas igrejas que faz barulho, ou aquela igreja que não sei o quê, que tem fumaça, que desce o anjo e tal, e por resistência a gente para de falar sobre o poder do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão. Paulo só se converte a Jesus porque Jesus o encontra, e versículos antes desse que nós lemos aqui, ele é cheio do Espírito Santo. A capacidade que vem de Deus é tão poderosa, tão completa, que a única reação que o povo tem é querer matar. Paulo chega, começa a discutir, começa a pregar para o judeu. A pregação é tão boa, o conteúdo é tão denso, fala tanto ao coração ali, de várias formas, que a única resposta que o judeu, que é inimigo de Paulo, nesse contexto, só consegue odiar Paulo. E a reação é: vamos matar esse homem. Mas, quando o texto fala sobre a perseguição, quando o texto fala que estavam tramando contra ele, no versículo 2 vai dizer: todavia, Saulo se fortalecia mais e mais, e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Do versículo 23 ao versículo 25, nos mostra que Deus realmente tem o controle de tudo. Como eu já falei, Paulo fica 3 anos ali, de Damasco para a Arábia, depois ele volta para Damasco, e ele vai, até agora ele tem que sair dali. Ele tem que resolver esse problema, porque o povo está perseguindo ele, porque algumas coisas estão acontecendo, e ele tem que agir estrategicamente, porque o crente também é prudente, nós temos que agir com estratégia. Quando Paulo sai, versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Olha só, o cara era o bambambam há alguns anos, pouquíssimos anos atrás. Era chefe, todo mundo conhecia ele, tinha moral em qualquer lugar. Era capacitado, conhecia muito de Bíblia, conhecia muito de grego, conhecia muito de todo mundo que estava ali, falava bem o grego. Agora esse homem está dentro de um cesto, fugindo, humilhado. E não sei, até porque não tem aqui, mas não tem em outro lugar também, nas cartas, onde Paulo mesmo escreve, ele não para reclamar, ele não para murmurar, ele não sente saudade daquilo. Porque Deus é quem faz uma obra no nosso coração. A conversão verdadeira, ela é de Deus, gente, ela vem de Deus, ela é uma ação espiritual de Deus no nosso coração. Quando você vê no texto que as pessoas queriam matar, e aí, estrategicamente, ele tem que dar linha, eu já lembro de Estevão. Não sei se você se lembra, talvez você não estava aqui, mas se você quiser, toma nota depois, pelo menos do final do capítulo 7 de Atos. A reação dos judeus aqui, nesse contexto, é a mesma reação de Atos 7. Ele prega a palavra de maneira honesta, de maneira verdadeira, sem xingar ninguém, sem ser preconceituoso, sem atacar sistema nenhum. Ele só fala da palavra. Ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Isso ofende, por algum motivo isso ofende. Ofende até hoje.
parece que o tom da mensagem de Paulo, quando fala nas sinagogas com os judeus ali em Damasco, é o mesmo tom de Estevão. Diferente do fim de Estevão, não sei se você se lembra, Estevão morre, tá? Ele não... A raiva foi tão grande quando ele prega, porque ele prega e ele falava coisas que ofendiam muito o judeu, mas não por causa do judeu em si, por causa da religiosidade do judeu. Ele vai falar do templo, vai falar da lei, e na cabeça do judeu ele estava atacando o templo, falando que o templo não precisava mais, que Jesus agora veio para destruir o templo, e realmente Jesus, ele cumpre a finalidade do templo, mas a lei ainda é necessária para o povo de Deus, nós ainda praticamos a lei, nós não somos salvos pela lei, como a lei nunca prometeu, mas nós vivemos agora em obediência, por causa do trabalho de Deus no nosso coração, por causa da obra de Deus no nosso coração, mas o povo não entendeu assim. E ele morreu ali. E sabe o que acontece antes de morrer? Não sei se você se lembra. Antes de Estevão morrer, no capítulo 7, eu não sei se Paulo ouviu. Eu sei que Lucas, por algum motivo, conseguiu ouvir ou conseguiu descobrir esse relato que ele escreve. Antes de Estevão morrer, Estevão ora e pede: Senhor, perdoa os meus opressores. Não retribua esse mal a eles. Assim como Jesus, o nosso Senhor e Salvador, orou na cruz. Estevão, por ser gente, assim como eu e você, não tinha a mínima noção que, de alguma forma, obviamente, a vontade soberana de Deus, ela é imutável, não tem como a gente mexer na vontade de Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas, de alguma forma, Estevão, a oração de Estevão, com certeza, ela foi ouvida por Deus. E Paulo, o texto em Atos 7 vai dizer que quando Estevão estava morrendo, que quando Estevão estava intercedendo pelos seus opressores, Paulo estava assistindo tudo. E não somente assistindo, ele concordava com a morte de Estevão. E agora, esse Paulo, que provavelmente ouviu o sermão de Estevão, deve estar lembrando de Estevão. E aí é somente uma suposição minha que ele lembra de Estevão, porque a perseguição é a mesma, a mensagem é a mesma. O mais impressionante é que, nesse momento, assim como no início, no versículo 19, agora, Paulo ainda não está sozinho. No versículo 25 vai dizer que os seus discípulos o levaram à noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Como eu falei há pouco tempo, quando a gente lê discípulos, e na Revista Corrigida, na versão Revista Corrigida, a gente está lendo na NVI, mas na Revista Corrigida vai dizer somente os discípulos. Por mais que os discípulos aqui parecem ser os discípulos de Paulo, nós aqui hoje, se você fizer discípulos aí na rua, se você fizer discípulos aqui na igreja, entenda que os discípulos, na verdade, são discípulos de Cristo, que é quem morreu pela igreja, que é quem manda na igreja, que é quem salva a igreja e que vai levar a igreja para reinar com Ele. Mas esses homens, se é aprendiz de Paulo, ou se são discípulos de Jesus, ou enfim, estes homens, eles entenderam a palavra de Deus de tal maneira que eles são usados por Deus para salvar a vida de Paulo. Entenda uma coisa, Paulo foi chamado de maneira extraordinária, mas nós, como povo de Deus, somos chamados também. Por algum momento, não sei, aconteceu alguma coisa algum dia que parece que o chamado por Deus é o pastor, os presbíteros, o diácono, o seminarista, ou quem está com o microfone aqui, quem está por aqui. E o resto da igreja só participa do chamado dos outros. Entenda, Deus chamou você. Nós servimos a Deus de maneira integral, nós não servimos a Deus somente aqui agora. Enquanto Paulo estava pregando nas sinagogas, Paulo estava ali exercendo o seu ministério que Deus o chamou para fazer, assim como Deus chama alguns para esse tipo de ministério, como é o caso do pastor, como é o caso dos presbíteros. Deus também usa a igreja, os irmãos, a membresia, de maneira poderosa, da mesma forma. Mas cada um no seu
no seu dom ali, trabalhando com o seu dom, trabalhando com o seu talento, sei lá, como você quer chamar isso. Enquanto ele foge de maneira estratégica para não morrer, diferente de Estevão, que foi da vontade de Deus que morresse. Entenda isso. Não foi um acidente a morte de Estevão. O reino de Deus não levou uma baixa para o Estevão morrer. Foi da vontade de Deus. Difícil às vezes entender isso. Ele permite coisas. Se você compreender isso, você vai entender um tanto de coisa ruim que está acontecendo hoje em dia. Deus não sai do controle. Deus governa a sua igreja. Deus conhece o seu povo. Mas nesse caso, o apóstolo Paulo, ele está sendo cuidado. Ele está sendo ali acompanhado por irmãos. Por algum motivo, e tem um professor de seminário que falou um negócio esses dias que eu achei engraçado, depois eu fiquei pensando, por algum motivo nós temos, entenda, coisificado a Deus, como se a única coisa que representa hoje a presença de Deus ou a bênção de Deus sejam coisas, bens. Quem tem muito é abençoado por Deus. Quem tem nada, ou quem não tem nada, ou quem, sei lá, passa necessidade, não tem a bênção de Deus, não tem a mão de Deus. Essa mentalidade é totalmente secular. Se você quiser ser mais evangélico, você vai chamar de mundana. O que nós vamos falar de Paulo aqui agora? Aquelas pessoas que sobem no púlpito e não lê mais a Bíblia e começam a falar que Deus quer que você seja empresário, que você seja milionário, que você tenha sucesso, que é para isso que serve a igreja, que é isso que Deus quer de você. O que a gente vai falar para um homem como Paulo? O que falar de pessoas como Estevão? Muito pelo contrário, assim como a palavra do dízimo hoje. Às vezes você, por amor a Cristo, pela ação do Espírito no seu coração, você perde para ver o outro ganhar. Você doa como expressão de uma ação de que Deus tem feito no seu coração. Nós não servimos a Deus somente com o microfone na mão. E eu me lembro de uma irmã que marcou minha vida, a irmã Elza. Em 2008, mais ou menos, eu conheci a irmã Elza. A irmã Elza era uma senhora da igreja, na qual eu congregava há muitos anos, em 2008. Essa irmã, ela já estava bem velhinha, mas sempre estava na igreja. E a irmã Elza era o seguinte, ela chegava antes, quase todos os dias, pelo menos o que eu consegui ver, a irmã Elza chegava quase todos os dias na igreja, antes do porteiro da igreja abrir a igreja. Todo culto a irmã Elza estava na igreja. E a primeira coisa, e o zum na igreja era, a irmã Elza é uma bênção, né? A irmã Elza já está velhinha, já está doente, mas está aqui na igreja. O filho dela não ia na igreja, o filho dela parava o carro, o culto começava às 6h30, a irmã Elza chegava às 6h20, 6h15, o irmão não tinha chegado ainda às vezes. Quando a irmã Elza estava finalizando já os dias aqui na terra, eu visitei a irmã Elza, isso eu vi, tá? A irmã Elza fazia questão, como ela não podia ir na igreja, já estava no leito, já estava nos últimos dias mesmo, ela falava assim, pastor, eu preciso tomar a ceia. E o pastor ia levar a ceia para ela depois do culto. Nesse contexto, a ceia era de manhã, no domingo de manhã. Terminava a ceia, o pastor ia levar a ceia para a irmã Elza. E eu fui com ele um dia, ajudar ele, segurar ali os negócios e tal, e eu ouvi a irmã Elza falando, eu não posso ficar sem tomar a ceia. A irmã Elza nunca pegou no microfone na igreja, mas a irmã Elza fortaleceu a fé de muita gente. A irmã Elza fortaleceu a minha fé. Eu tinha acabado de chegar na igreja, eu olhei com força, com vigor, cheio de energia, pronto para virar pirueta na praça para pregar o evangelho. E eu vi uma mulher que estava nos seus últimos dias honrando a Jesus. Porque a irmã Elza entendeu o seu chamado. Não estou falando de teologia, não estou falando de conhecimento. Nós não somos salvos pelo conhecimento que nós temos, porque senão a gente estava todos condenados. Nós servimos a Deus com a nossa vida. Deus não precisa das coisas que você tem.
e não quer as coisas que você tem. Se você entendeu que a igreja está pedindo você coisas, você não entendeu nada. Pelo menos aqui, você não ouviu isso. Deus tem feito uma obra no coração. O Espírito Santo de Deus tem capacitado pessoas para servi-lo de maneira extraordinária. E mais uma vez eu repito, sem microfone na mão. Não somente no domingo. Versículo 26 a 30, Paulo agora resolve retornar para Jerusalém. Olha só, 3 anos e uns quebrados. Teve a experiência com Jesus, ouviu do próprio Jesus falando, ó, te chamei para você para ser apóstolo dos gentios. Ele não resolve em Jerusalém em cima da hora, empolgado, não quer chegar lá dando carteirada, eu também sou apóstolo agora, ó. Arruma uma cadeira para mim aí que eu preciso de posição. Paulo ficou 3 anos ali, deu um pulo na Arábia, provavelmente estava estudando muito, revendo tudo que ele aprendeu, porque estava tudo faltando alguma coisa, e agora ele entendeu a amplitude do negócio. E agora ele resolve ir para Jerusalém, mas, assim, ficou claro que não foi por vontade própria, né? Porque às vezes Deus faz algumas coisas para nos tirar realmente da posição que a gente está e levar a gente para onde Ele quer. Porque quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem resolve é Ele. Então Paulo estava ali, em Damasco, Deus providenciou uma perseguição. Ou você acha que os irmãos que estão sendo perseguidos agora pelo islamismo lá na Ásia, até mesmo na Europa, você está achando que isso aí é um acidente, que Deus perdeu o poder, que Deus não é mais o Deus que nós... Não. Deus está em todas essas coisas. Nós devemos orar a Deus pela paz, orar a Deus pedindo misericórdia, mas o Senhor governa todas as coisas. É isso mesmo, é meio agridoce. Tem hora que a gente ora pedindo a Deus uma coisa e Ele não vai fazer. Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer no final do culto. Eu sei que vai ter Santa Ceia daqui a pouco. Mas eu só sei. Provavelmente vai ter, mas na hora que eu pegar o meu carro e você pegar o seu carro e vir para casa, pode acontecer um tanto de coisa, porque é Ele quem governa. Quando Paulo chega em Jerusalém, os irmãos da igreja viraram e falaram assim, eu não vou encostar nesse cara não. Versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Igreja é assim mesmo. Fernando já falou aqui, e eu vou só retificar mais uma vez, só vou reafirmar mais uma vez. Essa igreja não é um modelo exemplar do que o que está em Atos aqui, não é um modelo, uma cartilha de que a gente tem que praticar a mesma coisa que o povo aqui praticou. Tem um tanto de erro aqui. Vocês lembram de Ananias e Safira, que morreram porque mentiram ao Espírito Santo? Isso aconteceu na igreja. O povo da gente é gente, o povo da igreja é gente. Inclusive, a igreja está ligeira, está sendo perseguida, está agindo estrategicamente. Passou 3 anos e pouquinho, o povo não esqueceu de Paulo. Será que ele era realmente bravo? Será que ele realmente era um perseguidor dos bons ainda? Porque 3 anos e meio depois, 3 anos e alguns meses depois, Paulo? Não vou me envolver. Esse cara é bicho pegando. Imagina Paulo, que agora arrumou briga com o judeu está querendo matar ele, e agora ele foi para a igreja, mas a igreja também não confia nele. Saulo é acolhido por um servo de Deus piedoso. Lembra que no início eu falei que não é só sobre o chamado de Saulo e o que Saulo está fazendo, é também sobre a igreja se movimentando, a igreja servindo. Quando Saulo converte, ele fica com os irmãos em Damasco. Ele vai para a Arábia, provavelmente ele não vai sozinho, porque ele tem seus discípulos já também. Quando ele volta para Damasco para ficar com quem? Com seus irmãos. Agora ele vai para Jerusalém. Para Jerusalém vai para onde? Ele conhece gente demais. Conhece todo mundo, era autoridade, gente. Conhece todo mundo, e não é só judeu não, conhece o grego também, conhece os romanos também, conhece todo mundo. Paulo vai para a igreja, para o ajuntamento, para a comunhão, porque Deus trabalha
em ambientes de comunhão, onde a igreja se reúne, onde a igreja canta a Deus, onde a igreja se reúne para falar da palavra de Deus, como esse momento aqui agora. Um homem notável, um servo de Deus notável, chamado Barnabé. Nós já ouvimos de Barnabé aqui, inclusive nós vamos ouvir mais coisas de Barnabé. O seu nome significa filho do encorajamento. Barnabé acolhe. No versículo 27 vai dizer: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou no caminho, como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele pregava, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Mais uma pessoa que está envolvida com a igreja, que faz parte do corpo de Cristo, que está agora servindo o irmão com cuidado, exercendo o chamado de Deus para com o próximo. Saulo faz a mesma coisa, e agora, de fato, a mesma coisa que Estevão tinha feito no capítulo 7. Ele prega do mesmo jeito que Estevão tinha pregado no capítulo 7. O cara chega com uma carga, com um nome de opressor, com a fama de um opressor, e agora quebrantado, porque Deus faz isso com a gente, Deus trabalha no nosso coração. Ele agora prega sobre Jesus, e não somente isso, como fez em Damasco, mas ele fala. Ele consegue pregar para os judeus de fala grega. Poucas pessoas conseguiam falar, provavelmente. Ele discutia com o judeu no grego. Mas uma coisa me chama a atenção em relação à igreja. Deus tem derramado dons sobre o seu povo. E não só sobre o seu povo, nós estudamos há poucos dias sobre a graça comum de Deus. Deus tem atuado no mundo inteiro, derramando sua graça comum. Há pessoas que não têm vínculo, não têm aliança com Ele. Há pessoas, inclusive, que nem acreditam nele. Ele tem derramado graça comum, Ele tem derramado dons e talentos na ciência, na arte, boa música, na ciência, descobertas. Ele tem feito grandes coisas. Mas no meio do seu povo, dentro de um ambiente como esse, eu estou falando para você, crente mesmo, que serve a Deus, e para você que ainda não é. Deus tem colocado algumas coisas na nossa vida, e nós devemos usar isso para a sua glória. Nós não servimos a Deus no domingo. Nós não servimos a Deus somente nos dias que a gente tem alguma coisa da igreja para fazer. Parece que o pastor faz isso, o pregador faz isso, os presbíteros, parece que só trabalha domingo, mas não é. O chamado de Deus é integral, nós somos servos de Deus, nós vivemos para a glória de Deus. E Saulo está aqui usando os seus talentos, os seus dons, que antes ele nem usava para isso, inclusive ele usava para oprimir a igreja. Agora ele está pegando toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, tudo que ele tem, e contribui no avanço do Evangelho. Você serve a Deus em todas as esferas da sua vida. Você é chamado por Deus para representar, para ser para ser sal, para ser luz, para ser expressão do seu amor em qualquer lugar. Então não faz sentido você ser uma pessoa que não exala esse bom perfume, que não fale desse Jesus, mas mais do que isso, que não confirme com as suas ações. Porque Paulo, nesse contexto, como Barnabé, como Estevão, como todos os citados aqui em Atos, eles se converteram no coração. E a prática, a vida, comprova, reflete isso. A forma com que nós interagimos com o nosso trabalho, e em nosso trabalho, com os nossos colegas, os nossos relacionamentos, a forma com que a gente trabalha a forma que a gente interage com o entretenimento, a forma com que a gente vai a bares, a forma com que a gente vai em festas, não é do mesmo jeito daqueles que não têm uma aliança com Cristo.
a forma com que você compra, a forma com que você vende, a forma com que você lida com o dinheiro é diferente, porque você agora serve a Cristo. E você usa tudo isso, todos os departamentos da sua vida, você se movimenta com esse chamado de servir a Jesus. Você responde ao chamado de Deus, ao contrário do que muitos pensam, que você toma essa decisão. Não, eu não quero servir a Deus e não vou servir a Deus. Quando Deus quer você, quando Deus salva você, você como Paulo, como Jonas, como a Bíblia nos ensina, Ele invade o seu coração e te entrega tudo que você precisa para servi-lo. Sabe quando a gente escuta aquelas histórias das perseguições, começa aqui? Já vi gente falando assim, também já falei muitas vezes, graças a Deus aqui nós não temos perseguição, porque eu não seria crente para isso não. Um cara com uma arma na mão, bateu o pé para mim, o que você quer? Já pensei isso. Não, você quer que eu nego? Meu irmão, o que está acontecendo na vida desses homens, o que está acontecendo nessa igreja, não é fruto de coragem deles. Você pode não acreditar, talvez você é cético ainda, né? Talvez você tenha uma visão meio natural demais e não acredita, mas não é normal isso aqui. Deus te capacita para servi-lo. Deus colocará em suas mãos, Deus colocará em seu coração, em sua mente, tudo o que você precisa para servi-lo. Porque por mais que Paulo tem ferramentas, é preparado, quem fala, quem libertou Paulo, quem fala através de Paulo, é o Espírito Santo de Deus. Assim como Ele tem feito em nossa vida. Paulo prega, arruma o problema, e agora tem que fugir. De novo, lembre-se, por causa da vontade de Deus. E agora Paulo vai para outra região, de maneira estratégica, sendo levado pelos seus irmãos de novo, pela igreja, ajudado pela igreja. Ele não está mais agora, não vai ficar mais. Inclusive, o texto a partir de agora não vai falar, vai dar uma pausa sobre Paulo e volta de novo para Jerusalém, para Pedro, vocês vão ver isso na semana que vem. E eu queria finalizar trazendo aqui para você, pelo menos 4 aplicações, de maneira rápida. O que esse texto nos ensina? O que você pode tirar desse texto? Você deve ter tirado um tanto de coisa, porque Deus está falando no seu coração. De que maneira esse texto nos ensina? Primeira coisa, todo o testemunho de Paulo se resume a Cristo. Apesar da sua experiência impressionante no caminho de Emaús, apesar de toda a sua bagagem, ele está ele está sempre falando do Filho de Deus, consumindo a palavra de Deus. E eu deixo uma pergunta para você. Do que você tem se fortalecido? Você tem se fortalecido de Jesus, da palavra, do Evangelho? Ou você tem se fortalecido de vãs filosofias aí, métodos, enfim. Segunda coisa, todo cristão é chamado por Cristo para ser sua testemunha com sua vida. Como a sua vida tem confirmado isso? Você é realmente uma testemunha de Cristo? Você realmente é um cristão nas suas relações? A sua caminhada diária, seus relacionamentos, seu trabalho, seus estudos, o entretenimento, o seu dinheiro, reflete a imagem, reflete esse chamado de Cristo? Terceiro ponto. Qual tem sido o seu envolvimento na comunidade de fé? E isso eu falo para os da igreja, tá? Eu falo para você que é membro da igreja. Qual tem sido o seu envolvimento com a comunidade de fé que nós chamamos de igreja? Deus tem usado verdadeiros discípulos, como Barnabé e Ananias, para ser expressão do seu cuidado e amor em meio a momentos desafiadores. Você tem sido usado por Deus como igreja? Como Ele chamou o seu povo? Você tem sido testemunha, assim como Ele chamou o seu povo? Quarto e último ponto. Deus tem derramado bênçãos sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Você tem notado isso? Você consegue agora parar e falar assim, eu estou desfrutando das bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa igreja, e quando eu falo nossa igreja, não sobre a Conviva, sobre a igreja de Jesus na terra. Você tem desfrutado disso? Porque Ele tem derramado. Deus ainda fala aos corações. Deus ainda encoraja pessoas a serem fiéis a Ele.
apesar das nossas oscilações. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem percebido a ação de Deus na sua vida? Você tem sido essa pessoa em relação ao seu casamento, em relação ao seu dinheiro? Você tem se movimentado como testemunha fiel de Jesus? Ou você é só um crente nominal? Se você não tem notado isso, você que é crente, você que é não crente, não tem percebido isso, mas você quer desfrutar disso, eu convido você a orar, a pedir a Deus que fale ao seu coração, que transforme o seu coração, porque a igreja não tem poder nenhum para fazer. A oração de quem está com o microfone na mão não é mais poderosa que a sua. Nós não ensinamos isso aqui. Quem atua em nosso meio é o Espírito de Deus. Se você tem se sentido fraco na fé, se você tem percebido que você está distante do que nós estamos falando aqui, ore a Deus. Se for necessário, procure ajuda, porque Deus tem falado no meio do seu povo, e Deus quer usar o seu povo para a sua glória. Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome. O Senhor é bom em todo tempo. Nós acabamos de ouvir a tua palavra, que é perfeita, que é eficaz, que vai no mais profundo do nosso coração. Louvado seja o Senhor por tempo, momentos como esse. Senhor, faça com que essa palavra entre em nosso coração e nossa mente. Como nós ouvimos aqui, ensina-nos, inclina o nosso coração para fazer a sua vontade, para ser servos do Senhor, para ser testemunhas do Senhor. Quando saímos daqui, nos envolver com a nossa cidade, com a nossa cultura, como servos do Senhor, que é a expressão de amor, de cuidado, expressão da sua doce voz, que atrai pessoas, que converte pessoas, que chama pessoas. Senhor, faça em nosso coração a tua obra. Nós louvamos mais uma vez o teu nome, em nome de Jesus, amém.